Estamos iniciando a nossa conexão, né, para que garantimos nosso lugar aqui na conexão da internet. Vamos ficar aqui já esperando o nosso horário. Então já deixo desde já o meu boa noite a todos que forem chegando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite.
Bom, estamos chegando no nosso horário, então boa noite a todos que já estão aqui nos acompanhando. Agradeço a presença de todos virtualmente, estamos juntos em pensamentos. Então, primeiramente, eu gostaria de lembrar que a nossa casa está sem sede, que nós precisamos ainda construí-la. Temos a vaquinha online na nossa página do Mensageiros da Luz e também na Rádio Gravataí Online. Muitos trabalhadores já compartilharam também essa vaquinha online. Materiais de construção, quem puder nos ajudar. E assim puder, nós vamos construir, temos que colocar a mão na massa. Agradeço desde já aqueles que já nos ajudaram e ainda precisamos muito da ajuda de todos. Então, mais uma vez agradeço a presença de todos, que todos nós possamos ficar em tranquilidade nesse momento, fazendo a nossa prece de abertura. Nós estamos em transmissão pela página do Facebook do Mensageiros da Luz de Gravataí e também na Rádio Gravataí Online. Então gostaria que elevássemos o nosso pensamento a Deus, que pensássemos um pouco nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que possamos deixá-los eles tranquilos, esquecer um pouco dos problemas, sentir a proteção dos nossos benfeitores espirituais, sentir o amparo que estamos tendo nesse momento, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, e que nós possamos refletir com o tema da noite de hoje, possamos pensar em nós, no outro, e agradecer sempre a Deus pelas oportunidades, muitas vezes pelas dores, pelos sorrisos, pelas lágrimas. Agradecendo também todos os dias pelo prato de comida, pelo alimento do corpo, pelo alimento da alma, lendo uma palavra do Evangelho, escutando uma boa música. Te agradecemos, Pai, pelo trabalho que já temos e que aqueles que não tenham que possam encontrá-lo nos próximos dias. Te pedimos, Pai, o amparo de todos aqueles que sofrem, todos aqueles que lutam pela própria vida. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Bom, o tema de hoje, para os espíritas, vamos dizer assim, não é contraditório, não é polêmico, não tem meio termo, ele é bem definido. Lembrando que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências, porque todos nós as temos. Pois tudo aquilo que é contra Deus, nós precisamos parar e refletir se realmente eu estou fazendo a escolha adequada. Porque existe uma lei de causa e efeito. Então, que tipo de efeito, de consequência eu vou ter que resgatar no futuro devido às minhas escolhas? Ou seja, essas escolhas serão as causas. Por isso, o tema de hoje está relacionado com amar a Deus, amar o próximo e expiação. E, infelizmente, alguns no nosso movimento espírita concordam com esse ato. Participam do espiritismo como se fosse uma religião. E lembrando que religião, todas elas, são criadas por nós, seres humanos, cheios de imperfeições e equívocos, e com visões ainda distorcidas do que é religiosidade. E religiosidade não é religião. Religião são os aspectos humanos do que é religiosidade. As pessoas entendem que precisam participar de um movimento religioso, então organizam locais, eventos, e isso geram grupos religiosos, necessários, respeitáveis na sociedade, mas muito limitados ainda. Religiosidade é relacionamento, é a nossa relação com Deus. E se é um relacionamento, não existe apenas nós, existe o outro. E se o outro é Deus,
não é apenas o que nós queremos. Deus é o Criador nosso, estamos aqui, de tudo e de todos. Ou seja, Deus é absoluto, nós somos relativos. Ele, sabedoria infinita, nós, sabedoria limitadíssima. Ele, amor infinito, nós somos ainda amor condicional. Por isso é um relacionamento ainda muito difícil, principalmente da nossa parte. Então eu espero que nessa breve introdução que tenhamos compreendido a nossa diferença entre Deus e cada um de nós. E o tema de hoje para a nossa reflexão é sobre o aborto. Nós vamos começar falando do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Santo Agostinho nos diz assim no item 9: Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos, pois, dos vossos deveres, e ponha todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Isso está no Evangelho. E vamos ler algumas questões do Livro dos Espíritos rapidamente, para a gente continuar o tema. Questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Respondem os Espíritos: o de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer o que possa comprometer a sua existência física. Questão 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência anulada e que ele terá de recomeçar. Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais, até o instante que a criança vem à luz. O grito que então se escapa dos seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Questão 358. O aborto provocado é crime, qualquer que seja a época da concepção? Resposta dos Espíritos: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento. Porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Questão 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que existe a sacrificar o que existe, o que não existe, do que o que existe. Sacrificar é um sacrifício, tirar uma vida. Como nós vimos há pouco tempo uma menina, de 10 anos que era impossível não fazer esse aborto. Deveria ter sido feito, Uma criança não ia resistir, tem risco de vida. 334. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? O espírito é sempre designado com antecedência. Escolhendo a prova que deseja sofrer, o espírito pede para se encarnar. Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Bom, essas são as questões e o trechinho do Evangelho. E lembrando sempre que o Espiritismo não quer tornar as pessoas espíritas, mas homens de bem, seres humanos de bem, que o Cristo não veio para formar cristãos,
mas conduzir as pessoas, as criaturas a Deus, isso está dito por ele mesmo no Evangelho. E o Espiritismo, ao falar sobre o aborto, os Espíritos nos trazendo essas questões, não quer condenar ninguém diante dessa queda. Ninguém. Mas apenas orientar esse grave equívoco que nós cometemos, muitas vezes, que é o aborto. Se utilizando daquelas palavras do Cristo, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Isso está em João 8:11. Então é sempre melhor prevenir que remediar, porque através da ciência, da medicina, nos dias de hoje, já nos proporcionam a todos nós seres humanos métodos anticoncepcionais para refletir, antes evitar para não assassinar. Nós podemos dizer que até pouco tempo atrás se pensava que o espírito era ligado às crianças apenas no exato momento que nascia, em que via a luz que saísse do ventre da mãe. Se nós mantivéssemos essa visão de que só ao nascer da criança o espírito se ligasse ao corpo, seria como dizer que Deus, o Criador de tudo, está subordinado à nossa vontade, à vontade do ser humano, ou às ações dos homens para criar espíritos. Pois somente depois que tivesse clímax entre um homem e uma mulher, ou acontecesse uma relação sexual, um desejo de ter filho, aí sim Deus poderia criar o espírito, porque nós já fizemos o corpo. Mas como nós lemos agora há pouco no Livro dos Espíritos, o espírito existe antes e já aguarda pelo corpo que Deus já sabe qual é. Pré-existência da alma. E pré-existência da alma, isso já está no Antigo Testamento também, já se tinha essa visão, e muitos acham que o Antigo Testamento é coisa do passado, mas as parábolas de Jesus são referentes à cultura que vinha desde o Antigo Testamento, né? Então em Tobias capítulo 6 está assim: e antes de tu e ela se deitarem, fiquem de pé e orem ao Senhor do céu, pedindo que ele tenha misericórdia e vos proteja de todo o mal. Não tenhas medo, Tobias. Ela foi destinada a você desde a eternidade e você é quem vai salvá-la. Se a moça foi destinada a Tobias desde a eternidade, é porque ambos já existiam antes do corpo. Nós temos muitas outras passagens, mas nós não vamos nos estender nisso. Só mais uma aqui de Jeremias 1:4-5, onde ele disse: o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Se antes de formar no ventre da mãe Deus já o conhecia, é porque sem dúvida já existia como espírito. Então não se pode direcionar responsabilidades para o aborto sobre a criança que vai nascer. Desta forma, passa o tempo e volta e meia a sociedade humana vive momentos variados em torno de ideias, ideologias e concepção, enfim, que nascem no campo da política, de algumas crenças religiosas, de esportes, da vida social de modo em geral. Certamente hoje nós vivemos uma grave discussão que ocorre em vários países sobre isso. Alguns já conseguiram abolir, outros incrementar questões sobre o abortamento. Alguns já legalizaram, alguns legalizaram por terem uma evolução intelectual mais desenvolvida, mas a moral ainda precisa de transformações, sabemos disso, porque poderiam trabalhar com essa inteligência intelectual para evitar e não liberar o homicídio. Alguns países ainda existe a pena de morte que comprovadamente não diminui a criminalidade apenas pela ânsia de matar, uma solução fácil. Mas também em nosso país estamos em pauta já há algum tempo essa questão do abortamento. Existem criaturas contra, outras favoráveis, mas o importante é que nós precisamos saber que em nenhum momento nós seremos felizes por praticar o aborto ou
abortamento, né? Já que o aborto é o produto do abortamento, né? É o que é retirado do ventre da mulher depois de ser trucidado no ato do abortamento. E cada vez que nós pensamos nessas teses trazidas por partidos políticos, lideranças sociais, por pessoas e associações em geral, parece que nós estamos lidando num mundo com raízes puramente materialistas. E algumas vezes um materialismo cruel, acelvajado, porque alguns imaginam que tem que se fazer o aborto porque a mulher tem direito de fazer o aborto. Outros dizem que tem que fazer o aborto para evitar essa natalidade descontrolada pelo mundo. Outros justificam que viria para resolver problemas sérios da relação íntima dos casais. Outros ainda imaginam que seria um meio poderoso para o combate econômico nas lutas do poder econômico de uma sociedade. Cada qual tem uma argumentação para legalizar o aborto. E em contrapartida, aqueles que se posicionam contra essas teses abortistas sentem-se cada dia mais chocados, agredidos, violentados talvez, com essa concepção materialista de que se tem que matar para que alguém seja feliz. Vejam bem, os argumentos levantados para matar crianças, os embriões, os fetos no ventre da mãe, alguns ponderáveis, mas muitos deles um absurdo. E obviamente, quando se pensa em aborto, se imagina que no ventre da mulher esteja somente uma porção de tecidos orgânicos, de carne, de gordura, de lipídios e nada mais que isso. Mas o que se passa é que quando ocorre a fecundação do óvulo feminino, como nós lemos agora, ali se ligam os seres espirituais, o ser espiritual. Muitas mães, muitos relatos, quando ficam grávidas, parece que estão acompanhadas, muitas dizem isso, porque o espírito está do lado, está se ligando a esse corpo, remanejando, porque estamos diante de uma questão espiritual, porque o aborto se configura como um homicídio. Trata-se de um crime hediondo. Não temos o direito de interromper a vida. E a partir do momento que o espermatozoide penetrou o óvulo, surge o zigoto, a primeira célula. Já ali o ser espiritual passa a gerenciar esse universo orgânico, que se inicia nessa célula macroscópica, que vai se multiplicando através desses campos magnéticos que esse ser traz com ele. Essa célula vai se multiplicando, porque ela se divide de 1 para 2, 4, 8, 16 e assim por diante. E assim vai se formando o corpinho do bebê, pouco a pouco os ossos, os músculos, tecidos vão se definindo desde o embrião. E a partir daí, quando se leva uma gestante, a mulher que está grávida, para ser olhada, observada por um médico, para fazer o ultrassom, já se identifica ali esse ser espiritual que pulsa em seu ventre, que traz ali as belezas da vida em sua intimidade. Ouve-se o coraçãozinho batendo, ainda descompassado, e muitas vezes trazendo emoção para quem escuta, para o médico, para a mãe, para o pai, para quem vai criar o bebê. Então não se justifica que com 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, se possa legalizar o aborto. Nós estaremos incorrendo em algo muito sério diante da nossa própria consciência. Quando optamos por essa saída, aparentemente mais fácil, mas que é muito complexa, porque mesmo que a mulher ou o casal que deseja fazer isso, quem queira, não se dê conta, vai ficar envolvido nesse processo o resto da sua vida. Por mais que trabalhe, por mais que estude, por mais que realize algo, essa consciência de que um dia
foi levado a matar o seu próprio filho, ou desejou matar o seu próprio filho, vai estar presente no seu íntimo, no seu inconsciente, na sua memória espiritual. E em muitos casos mesmo, ocorre a obsessão do espírito do filho sobre a mãe. E surgem os casos de síndrome do pânico, depressão, ansiedade, angústia, tristeza, que aparentemente chegaram do nada, sem nenhum tipo de causa. E assim traz essa chaga, essa ferida aberta no coração que nem sempre se transforma em cicatriz, pelo menos não nessa existência, muitas vezes. Todos os argumentos, então, trazidos até agora, têm sido utilizados para justificar, para tentar justificar o aborto. Todos eles são argumentos vazios em si próprios. Quando, ao ler o Livro dos Espíritos, podemos imaginar os espíritos superiores, que estão falando ali para Kardec, é a voz de Deus através desses espíritos, que falaram em seu nome. Em algumas filosofias ou em outras religiões, ou vindas de criaturas que já conseguem ter uma visão diferenciada, nós encontramos o fato de que, diante das leis de Deus, o aborto é crime, seja qual for o período de gestação. Não existe essa questão de que tem poucas semanas e poucos meses. Desde que o espírito se ligou ao corpo, que vai se desenvolvendo desde a concepção, retirar da criatura humana esse corpo se configura em um crime de homicídio. E com um agravante: a criatura não tem como se defender. O embrião, o feto, está à disposição daquela em que mais deveriam confiar, suas mães. Então não se pode justificar algo deste nível, desse sentido. Alguns afirmam também que a mulher tem direito ao seu corpo e gritam isso em altas vozes. Jamais alguém de bom senso negaria às mulheres o direito ao seu corpo. Jamais. Todas têm direito ao corpo, todos os homens também têm. Todos que ganharam corpo vindo da divindade têm direito ao seu corpo. Mas há algo que muitos não param para refletir. Quando alguém executa o aborto, não é o corpo da mulher que é lesionado e assassinado, é o do seu filho. E o corpo do seu filho não é o dela, nem do pai. Ele está se nutrindo através dela, está resguardado pelo corpo dela, mas é o corpo do seu filho. Obviamente, tirar a vida de alguém que depende de nós, que está nos pedindo abrigo, não se justifica. Outros dizem, é uma questão delicada, quando a mulher sofre estupro, violência sexual, e disso decorre uma gravidez, ela tem o direito a retirar o filho indesejado. Poderíamos discutir isso, mas no sentido a levar a pensar o seguinte: ela foi agredida, sim, violentada, traumatizada, ninguém tem nada que dizer que não foi, isso foi, acontece. Porque alguém lhe desrespeitou a intimidade, o seu desejo íntimo, a sua privacidade sexual. Mesmo assim, às vezes, também quer sujar as suas mãos de sangue. Sangue do seu próprio filho. Quando se tem coragem de trucidar o seu próprio filho, seja qual for o argumento, vai se portar, vai ter um comportamento bem pior do que o violador, do que o violento que tenha fecundado. Nós já vamos voltar a falar um pouquinho mais adiante sobre o estupro. Porque é importante que nós, qualquer um de nós, no desejo de vencermos uma batalha, uma argumentação, nós não utilizemos expressões e posições infantilizadas,
que certamente só terão respaldo se nós tratarmos dentro de uma visão eminentemente materialista ou nihilista, que voltamos ao nada, que não contemple a existência do espírito. Então, olhando para a nossa sociedade hoje, nós até podemos pensar que seria injustificável, uma sociedade que em sua maioria se afirma cristã, numa sociedade que se afirma, seja qual for a religião, amar a Deus, acredita nas lições do Cristo, mesmo os que não são cristãos, que ainda há espaço para pensar em aborto. Nós não podemos alimentar qualquer tipo de ilusão de que poderes econômicos, poderes políticos, seja por qual motivo, para legalizar o aborto ou as práticas do abortamento, possa conseguir atingir esse objetivo. E hoje, nesse mundo de desvalores espirituais, nesse mundo atual onde nós passamos por grande dificuldade, ainda por ordem moral, inclusive vivendo essa pandemia, estamos tendo comportamentos sem comentários de muitos de nós. Não é difícil, então, por isso, pelo nosso comportamento, acreditar que o aborto possa ter o aplauso de algumas autoridades, comunidades e classes sociais, de uma população muito grande no nosso planeta, no nosso país. Mas nós não podemos esquecer que nós vamos ter que prestar contas disso, mais dia menos dia. Nós retornaremos para explicar a nós mesmos, através da dor, dando conta à nossa própria consciência do crime que cometemos. E os espíritos superiores nos explicam que é liberado, permitido apenas um tipo ou um motivo para o aborto, que é aquele terapêutico, quando o médico diz tem que fazer o aborto em virtude do risco de vida da mãe, como citei um exemplo agora há pouco. Em outros casos, não é a mãe que vai decidir fazer o aborto. Eu sofro disso, eu sofro daquilo. Também não é o pai que vai chegar e vai dizer para o médico, eu quero que minha mulher faça, que eu não vou criar. Eu não posso criar. É o médico que vai verificar e dizer que tem risco de vida para a mãe. Essa gravidez não pode ir adiante. Ele analisa, faz exames sobre a influência dos bons espíritos e entre uma vida que já está, sacrifica-se a que está chegando. É um sacrifício igual. O aborto é manchar as nossas mãos com sangue de um inocente. E numa sociedade cristã nós deveríamos ter fé e consciência. Nós deveríamos ajudar as mulheres a terem seus filhos, caso fiquem grávidas sem planejar. E que elas os dirijam então para outras mãos, para a adoção, caso não queiram criá-las. Voltando a falar sobre o estupro, no livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, ela afirma no capítulo número 12, com o título Aborto Delituoso, ela afirma sobre estupro, ela diz assim: não raro, o espírito que chega ao dorido regaço materno, através de circunstância tão ingrata, se transforma em floração de bênção sobre a cruz de agonias em que o coração feminil se esfacelou. Parece uma visão poética, sobre o estupro, sobre a gravidez, mas a gente vai entender. Vou contar um caso que o Dr. Alberto Almeida contou numa palestra, ele já esteve aqui nos congressos espíritas, onde ele disse que uma moça insistiu, 19 anos, tentando marcar uma consulta lá no Pará, se não me engano, Belém do Pará. E a moça queria, porque queria uma consulta e não tinha lugar, não tinha vaga, sempre lotado, até que alguém desmarcou uma consulta, como não existe acaso, ela compareceu às pressas, porque ela queria fazer um aborto. Então, quando ele foi fazer o ultrassom nela, ela olhou para ele e disse: se o senhor me perguntar se eu sou virgem, eu digo que eu sou. Vejam tamanha violência e trauma do que aconteceu, do estupro.
Então ela queria abortar. Os pais dela queriam descobrir, queriam achar o rapaz, queriam matar, fazer essas coisas. Então ele indicou aos pais um centro espírita para orientá-los, não impor alguma coisa. Ele orientou a moça, marcou outra consulta, né? Foi conversando com ela. Depois de algum tempo, sem os pais saberem que ela queria abortar e os pais estavam indo no centro espírita, ela levou a gravidez adiante. Os pais dela estavam ansiosos pela chegada do netinho, né? E ela então teve o bebê. Cada ano de aniversário eles iam visitar o doutor. Quando ele fez 5 anos, ele levou um quadrinho com sua foto e sua mãe, e ele guarda até hoje na sua mesa, no seu consultório. O menino estudou, cresceu, se formou em direito, é um advogado competente onde trabalha, então ele se transformou, como disse Joana de Ângeles, na floração de bênção sobre a cruz de agonia. Exatamente como ela falou. Agora, dizer que foi bom para a moça, para a mulher, que não teve dor, não teve trauma, tristeza, angústia, desespero, horror, não se pode dizer isso em nenhum tipo de situação desse tipo. Mas se não quiser criar, não quiser ficar com a criança, não a mate. Não se pode botar a culpa na criança pelo acontecido. O que ocorreu não é culpa da criança. Então coloque para doação. Tem um instituto no Paraná, em Maringá, se não me engano, acho que é Instituto Vida. Eles rastreavam pelo menos, quando alguém entra na internet procurando quem faça o aborto. Orientam, acolhem e, se for preciso, além de orientar, durante a gestação, se a mulher ou o casal que seja não tem condições, eles levam para lá e ficam lá com a mãe até ela ganhar o bebê, para ela decidir se doa a criança ou fica com a criança. Mas não matar. Lembrando que certa vez foi perguntado para o Chico Xavier, uma pergunta até tendenciosa, sobre o aborto. Ele deu uma resposta que virou o tom da pergunta, do questionamento, tiveram olhares, virou completamente a percepção sobre o aborto. Porque a repórter perguntou: e sobre o aborto, hein? É lícito fazer aborto? Qual foi a resposta dele, do Chico? Usando os princípios da lei divina, incluindo o princípio de expiação, ele disse assim: olha, eu fico muito feliz da minha mãe não ter me abortado. Embora fosse uma família pobre, mais um filho ali seria mais um sacrifício, mais uma despesa, mas ela não me abortou. Essa foi a resposta dele. Que bom que não abortou, né? Nós não teríamos o Chico, teríamos o mesmo espírito, mas outra pessoa, outro corpo. E entenderam qual foi o ensinamento dele aqui, para a gente refletir? É como se ele pedisse para cada um de nós que quer o aborto: pensa que eu sou o reencarnante. E se fosse possível, perguntar para os bebês: o que você acha do aborto? Isso é expiação, é estarmos do outro lado, no lugar do outro, do lado de quem sofre a agressão. E por que tudo isso? Expiação, né? Reflexão sobre isso. Talvez para que assim nos tornemos mais sensíveis, para que nos tornemos mais humanos, para que nos tornemos mais amorosos, para que nos tornemos mais responsáveis e para que talvez choremos as lágrimas, as mesmas lágrimas que um dia nós fizemos alguém derramar por causa das nossas ações, e que nós possamos sentir, talvez, para que tenhamos compaixão e entender a dor do outro, daquele que está chegando,
para viver, para aprender, para crescer, para amar, para evoluir. Talvez por isso a resposta do Chico. Em um caso, antes de encerrarmos, de uma mulher que procurou um seu ginecologista, ela disse: doutor, eu estou com um problema muito sério. Eu preciso da sua ajuda desesperadamente. Meu bebê não tem nem 1 ano, eu já estou grávida novamente. Eu não quero outro filho. Então o médico olhou para ela e disse: em que exatamente você quer que eu lhe ajude? Eu quero fazer um aborto. Depois de pensar por alguns instantes, o médico falou: olha, eu tive uma ideia, que me parece melhor e também é menos arriscado. A mulher sorriu satisfeita, então o médico continuou: veja bem, para que você não tenha que tomar conta de 2 bebês, vamos matar esse que está aí nos seus braços. Assim você pode descansar até que o outro nasça. Já que vamos matar um de seus filhos, não importa qual deles. Dizem que os filhos são todos iguais para as mães, não é mesmo? E além do mais, sua vida não correrá risco com procedimentos cirúrgicos, se você escolher esse aí para matarmos. A mulher ficou horrorizada com as palavras do médico e disse: que monstruosidade o senhor está me propondo, matar uma criança é crime. E o médico respondeu a ela: eu concordo, mas eu pensei que isso não fosse problema para você. Eu só estou sugerindo que você troque o filho que vai ser morto. Pelo semblante da mulher, o médico viu que tinha conseguido esclarecer o seu ponto de vista. E ele a convenceu que não há diferença entre matar uma criança que está nos braços ou uma que está no ventre. O crime é o mesmo. Você sabe, ele perguntou para ela, desde quando Deus te ama? Desde antes do ventre da sua mãe. Então, quando nós cometemos um ato, alguma coisa que não é moral, muitas nós cometemos, o tema hoje é sobre isso, o aborto, nós temos algo que André Luiz nos coloca, lá em Evolução em 2 Mundos, capítulo 14, ele diz: sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos, pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitando de carinho e abnegação. A caridade cobre a multidão e os nossos males. Ou seja, cometemos esse equívoco. Muitas crianças precisam de um lar, de um pai, de uma adoção. E ele ainda diz assim: gerando novas causas com o bem, nossas escolhas com o bem, praticando hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Nesse texto, Joana escreve no final: matar nunca. Então era isso que eu tinha para hoje, essa reflexão, que todos possamos refletir sobre isso. Não julguem a ninguém, apenas orem, e que nós possamos encontrar para a nossa sociedade um novo caminho. Que nós possamos compreender que todos nós cometemos equívocos. É um tema delicado. Nós espíritas e muitos outros que não são também entendem essa questão, mas nós não somos perfeitos, ninguém, aqui nesse planeta. Então eu gostaria de encerrar com a nossa prece de encerramento, que nós possamos elevar o nosso pensamento novamente e vamos conservar essa tranquilidade que tentamos alcançar aqui nesse momento, esquecer um pouco dos problemas, vamos pensar nos nossos amigos espirituais, na nossa família espiritual, que nos amam profundamente, que estão sempre ao nosso lado, nos dando ideias, fortalecendo sempre o nosso coração. Pensem em todos os recursos que foram disponibilizados para que estejamos aqui hoje encarnados, cada um de nós, até agora, nesse momento.
Quantos amigos foram chamados, amigos espirituais, para preparar a nossa reencarnação, para que tivéssemos a posição que temos hoje, a família que temos, as oportunidades de aprendizado que temos a cada dia. E vamos elevar esse pensamento ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado e nosso Mestre Jesus. Obrigado, Mestre, por ter nos colocado onde estamos hoje. Queremos te agradecer por todas as dificuldades, todas as alegrias da nossa vida, porque estão nos tornando cada vez mais fortes. Mesmo assim, nos ensina a confiar no teu coração, mesmo quando a tempestade é muito intensa. Ampara nossos familiares, nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Cuida, Senhor, daqueles irmãos que estão nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, que vivem na criminalidade, estão nos presídios, os irmãos abandonados pela família, aqueles irmãos que tiraram a própria vida, sejam amparados. A todos os pais, filhos, irmãos, tias, todos que partiram recentemente, sejam amparados pelo teu amor. Ampara cada um deles. Todas essas famílias que perderam queridos por causa da pandemia, eles que partiram e os que ficaram, sejam bem amparados, Senhor. Amplia a nossa visão espiritual para a vida. Nós que muitas vezes estamos distraídos, cegos, nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza das providências que são tomadas a cada dia. Ampara-nos, Senhor. Fortalece o nosso coração, que cada um de nós possa sentir a sua missão espiritual aqui na Terra, o propósito da nossa encarnação e o motivo de estarmos aqui neste instante. Que cada um sinta queimar em seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que todos fiquem em paz. Agradeço quem estava aqui nos acompanhando. Que Jesus possa visitar o lar de cada um de nós e de todos aqueles que precisam de um bom amparo, de um bom amor. Muita paz a todos. Fiquem em paz.